22 de julho. A realidade do invisível. Andamos por fé e não por vista. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Desde o racionalismo do século XVII, ligado aos nomes de Descartes, Spinoza e Leibniz, prioridade e confiança sem limites têm sido atribuídas à razão humana. Verdade, para muitos, é apenas aquilo que é testado e recebe o imprimatur dos sentidos. A era da razão afetou praticamente todas as áreas da vida e isto, em grande medida, prevalece até hoje. Cremos no que vemos e tocamos, ouvimos com frequência. Tal teoria tornou-se a base do método científico e da filosofia de milhões. Mas você já viu o amor, a verdade, a esperança, a saudade, o ódio, a pureza? Certamente não, embora por estas realidades as pessoas vivem e morrem. Assim, podemos concluir que as coisas mais importantes da vida são invisíveis, não as tangíveis e palpáveis. Evidentemente, existe o mundo físico e nosso corpo pertence a ele. Alimento, dinheiro, sexo, carros, casas, computadores, aparelhos digitais. Mas os porcos também conhecem muitas destas coisas neste reino do que é tangível. Os porcos também comem, bebem, procriam e buscam abrigo. Se os homens e mulheres viverem como se um outro mundo, o mundo da moral, o mundo intangível da esperança, da fé, do amor, da beleza, da verdade, da pureza e da justiça não existisse, então, no que estas pessoas seriam diferentes de um porco ou de um jumento? Então, eles seriam apenas outros irracionais. As pessoas não se sentiriam humanas em um universo feito apenas de coisas. Como corretamente observou o filósofo judeu-alemão Martin Buber, abre aspas, sem as coisas o homem não pode viver, mas aquele que vive apenas para as coisas não é um ser humano. Fecha aspas. A vida tem que ser orientada por um propósito maior que a própria vida, além do nível das coisas que nos cercam, as quais vemos e tocamos. Moisés recebeu dos seus pais a formação básica da fé que o acompanharia por toda a vida. Cresceu e foi educado no Egito, mas não se deixou deslumbrar por aquilo que via. Num belíssimo texto sobre ele, na carta aos Hebreus, lemos: pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ficou firme porque via aquele que é invisível. Hebreus capítulo 11, verso 27. Ore hoje para que o Senhor abra os seus olhos para aquilo que os olhos naturais não podem ver. A realidade do que vemos não esgota o propósito da vida e não é a prioridade pela qual viver. Você ouviu Meditações Diárias, Audiências com o Eterno. Autor, Dr. Amin Rodor. Locução, Pastor João Ricardo Alama. Edição, Pastor Carlos Reis.